Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa obra que tentou fazer algo, assim, quase impossível. Pegar o mundo caótico e, vamos ser sinceros, bem assustador das sessões espíritas do século XIX e transformar em uma ciência. Estamos falando de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, publicado lá em 1861. E a nossa missão aqui é entender como ele montou um sistema lógico para essa comunicação toda e por que ele achava que a razão, sabe, e não a fé cega, era a chave de tudo. E é fundamental entender o contexto disso, né? O espiritismo estava explodindo em popularidade, só que era uma espécie de velho oeste dos fenômenos. Um caos total. Total, muita coisa acontecendo sem método, sem critério. E isso abriu um espaço, assim, gigante para fraude, mas também para incompreensão, para o medo. O próprio Kardec diz, logo na introdução, que as dificuldades na prática vêm da ignorância, da falta de estudo. Então, este livro não é uma coleção de histórias de fantasma. É um manual. Um guia para, como ele mesmo diz, achanar o caminho. Achanar o caminho, gostei disso. Proteger os novatos, né? Exato. E ele deixa bem claro que não é um guia de como virar médium em 10 passos. Ah, com certeza não. A proposta é outra. Ele era muito crítico dessa mentalidade. Para Kardec, a mediunidade é uma faculdade. É tipo ter talento para música. Você não cria o talento do nada. Mas se ele existe, o livro se propõe a ser o guia para entender, refinar e usar isso de forma segura e útil. É um convite ao estudo antes de sair por aí experimentando. Ok, então o livro já abre com a pergunta mais direta que existe. Há espíritos? É um ponto de partida bem ousado. Eu esperava um prefácio longo, mas não. Ele vai direto ao ponto. Como é que ele começa a construir um argumento lógico para isso sem só dizer, olha, você tem que acreditar? E essa é a chave de todo o método dele. Ele se recusa a começar pela fé. Em vez disso, ele parte de uma premissa que, para ele, um leitor do século XIX, já aceitaria. A de que nós temos uma alma e que ela sobrevive à morte do corpo. Para ele, esse era o alicerce, o ponto de partida inegociável. Ah, entendi. É um argumento dedutivo, então. Se você aceita o ponto A, vai ter que considerar o B e o C. Exatamente. E a lógica que ele apresenta é fascinante de tão simples. Primeiro, se a alma sobrevive, ela existe num estado diferente da matéria. Segundo, essa alma precisa manter a consciência, a individualidade. Senão, de que adiantaria sobreviver, né? E terceiro, e aqui vem o pulo do gato, se essa alma consciente existe, ela tem que estar em algum lugar. E é aí que ele entra em rota de colisão com a religião tradicional, né? A ideia de um céu lá em cima e um inferno lá embaixo. Exato. Ele argumenta que essas noções faziam sentido, sei lá, na Idade Média. Mas no século XIX, com o conhecimento de astronomia, de Copérnico, de Galileu, com a geologia mostrando como a Terra funciona, a ideia de um lugar físico delimitado para onde as almas vão se tornou insustentável. E ele ainda complica mais, né? Sim, com a ideia da pluralidade dos mundos habitados, que era um debate quente na época. Ele pergunta, e as almas de Marte, de Júpiter, vão para onde? Não ia ter céu e inferno para todo mundo. Faz sentido. A ciência estava deixando as metáforas antigas meio obsoletas. Qual é a solução dele, então? A solução é elegante. O domínio das almas não é um lugar, mas um estado. Elas habitam o espaço universal. Elas formam um mundo invisível que, na verdade, está aqui, ao nosso redor, interpenetrando o nosso. A felicidade ou o sofrimento não vem de um CEP celestial, vem do estado moral da própria alma. Nessa visão, anjos não são uma raça à parte, são almas que chegaram na perfeição, e demônios não são um mal encarnado para sempre. São almas ignorantes, impuras, mas que estão no caminho da evolução, como todo mundo. Então a conclusão do argumento dele se torna inevitável, dentro dessa lógica, os espíritos são simplesmente as almas de quem já viveu, só que sem o corpo físico. Então, negar os espíritos, para o Kardec, seria o mesmo que negar a alma.
Exatamente. E com isso, ele já estabelece o primeiro pilar do sistema dele. Os espíritos não são alienígenas, não são outra coisa. Somos nós. Nós em outro estado de existência. E isso torna eles, em tese, compreensíveis, estudáveis. Certo. Espera um pouco. Eu consigo seguir essa lógica sobre a existência das almas. Mas é aqui que, para mim, a coisa sempre pega. Se um espírito é imaterial, como é que ele move uma mesa que é material? Isso quebra, assim, todas as leis da física que eu aprendi na escola. Kardec simplesmente ignorou esse problema. Ao contrário, ele sabia que essa era a objeção mais forte de todas e ele bateu de frente com ela. É exatamente para responder a essa pergunta que ele introduz o conceito talvez mais importante da parte prática da doutrina, o perispírito. Perispírito? O que seria isso? Ele descreve como um invólucro semimaterial. Pensa nele como um elo, uma ponte. Ele une o espírito, que é inteligência pura, ao corpo físico, que é matéria densa. Em vida, ele transmite a vontade do espírito para o corpo. E depois da morte, o corpo físico se vai, mas o espírito mantém esse invólucro. Um corpo fluídico, vaporoso, como ele diz. Invisível para a gente normalmente, mas que ainda tem propriedades da matéria. Ah, então é tipo uma interface, um mediador entre o mundo imaterial e o material. Exatamente. E para fazer o pessoal da época entender, ele usou as melhores analogias científicas que ele tinha. Ele dizia, olha, pensem na eletricidade. É um fluido que ninguém vê, imponderável, mas é um dos motores mais potentes que existem. Se a eletricidade move uma máquina enorme, porque é um outro tipo de fluido, mais sutil, dirigido por uma vontade, não poderia mover uma mesa. Nossa, é uma tentativa clara de tirar o fenômeno do campo do misticismo e levar para o campo da física, mesmo que uma física desconhecida. Essa é a grande sacada. Para o Kardec, o perispírito agindo na matéria não era mais mágico do que um ímã movendo metal à distância. Hoje a gente talvez pensasse em campos de energia, algo assim. Ele estava buscando uma lei natural que a ciência oficial ainda não tinha mapeado. O perispírito era essa lei em ação. Ok, então já temos os espíritos e o perispírito como um mecanismo de interação. Mas mesmo assim, tudo isso ainda soa meio sobrenatural, sabe? Como Kardec impede que isso seja visto só como, sei lá, mágica? Essa é a questão de $1 milhão e ele vai direto nela. Ele dedica uma parte enorme do livro para argumentar que esses fenômenos não são nem maravilhosos, nem sobrenaturais. E ele faz isso redefinindo o que essas palavras significam. Como assim? A definição dele é bem precisa. Sobrenatural é aquilo que viola as leis da natureza. E o argumento central dele é: nós não conhecemos todas as leis da natureza. O que parece sobrenatural hoje pode ser perfeitamente natural amanhã, quando a gente descobrir a lei por trás daquilo. Ele deve dar alguns exemplos disso, né? Sim, e são ótimos para a época. Ele diz: imagina, há um século, explicar que seria possível mandar uma mensagem a centenas de quilômetros em segundos por um fio. A pessoa diria que era obra do diabo. Ou um balão de ar quente levitando. Para quem não entende a física dos gases, aquilo é mágica pura. É a lei da gravidade sendo violada. Mas não é. Entendi. É só outra lei natural agindo em conjunto. Exato. Então, para ele, uma mesa levitando não é a gravidade sendo quebrada. É a ação de uma outra força, um fluido desconhecido, agindo sobre a mesa. A causa a gente não conhece, mas isso não a torna antinatural. E a partir daí ele redefine até o que seria um milagre de verdade. Exatamente. Um milagre para ele seria uma derrogação real de uma lei. Por exemplo, um corpo já em decomposição voltar à vida. Isso sim violaria as leis da biologia. Já esses fenômenos como levitação, pancadas, aparições, segundo ele, são todos explicáveis por uma lei geral, a ação dos espíritos na matéria através do perispírito. E ele usa isso para reinterpretar até evento histórico, né? Sim, e isso é de uma ousadia tremenda. Ele cita, por exemplo, o caso famoso de São Cupertino, o santo que levitava. Kardec diz basicamente:
Olha, à luz da lei espírita, isso não foi um milagre divino. Foi um fenômeno mediúnico de efeito físico, parecido com o que médiuns da época dele, como o Dédé Homme, estavam demonstrando em sessões. A intenção é clara: tirar o fenômeno do domínio exclusivo da religião e trazer para o campo do estudo. Isso nos leva a outro ponto: o método. O livro também é um manual de como abordar o tema e como lidar com os céticos. Como ele sugere que se fale sobre isso com alguém que não acredita? Imagino que a primeira ideia seria: vem ver essa mesa se mexer. E é aí que ele surpreende. Ele desaconselha totalmente essa abordagem. Tentar convencer alguém mostrando o fenômeno para ele é inútil e até contraproducente. O método que ele sugere é começar sempre pela teoria. Pela teoria. Por quê? Porque, segundo ele, primeiro você tem que saber em que terreno filosófico você está pisando. A pessoa com quem você está falando é espiritualista, ou seja, ela pelo menos admite a ideia da alma, ou é materialista. Para o materialista, qualquer fenômeno sempre vai ter outra explicação. Vai ser fraude, alucinação ou uma causa física desconhecida. Falar de espírito para quem não admite a alma, ele diz, é como tentar provar as propriedades da luz para um cego de nascença que nem acredita que a luz existe. Nossa, uma abordagem muito mais cerebral do que eu esperava. E ele não para aí. Ele antecipa todas as críticas e vai refutando uma por uma. Parece que ele escreveu um FAQ do século XIX para desbancar os desbancadores. Exatamente isso. Ele analisa o que ele chama de sistemas, que eram as teorias alternativas da época, ele joga na defesa antecipando cada ataque. Então, o primeiro ataque, o mais óbvio, é tudo fraude. O tal sistema do charlatanismo. Certo, desculpa o mais fácil. O contra-argumento de Kardec é sociológico. Ele aponta para a posição social, para a honra, para a educação de muitos dos praticantes. Eram médicos, advogados, cientistas, pessoas que não tinham nada a ganhar com fraude e muito a perder em reputação. A pergunta dele é: a quem beneficia? Para a maioria, a resposta era a ninguém. Ok. Se não é um golpe, a próxima acusação é: eles são loucos. O sistema da loucura. Outra refutação simples. Kardec acha esse argumento quase um insulto. Ele nota que o fenômeno se espalhava justamente entre as classes mais instruídas da Europa e das Américas. Teria que ser uma loucura coletiva muito seletiva que só afetava a gente educada. Esse próximo é incrível. O sistema do músculo estalante. Que raios é isso? Esse mostra o desespero por uma explicação física. Um médico da época propôs que as batidas na mesa, a tiptologia, não eram espíritos. Eram contrações de um tendão de um músculo da perna, o curto perônio. A pessoa estaria estalando um tendão da perna para fazer barulho na mesa. Exato. E Kardec desmonta isso com a lógica implacável e um pingo de ironia. Ele pergunta: tudo bem, mas como esse músculo na perna do médium faz a mesa levantar no ar sem ninguém tocar? Como ele produz batidas no teto ou do outro lado da sala? Como ele responde a perguntas mentais? A teoria só explicava a coisinha mais simples e ignorava todo o resto. E a ideia de que tudo não passa da mente do médium, tipo uma projeção do inconsciente dele? Esse é o sistema do reflexo. A teoria de que a inteligência ali é só um eco do pensamento do médium ou de quem está na sala. Essa era uma crítica mais sofisticada, mas Kardec a refuta com os exemplos mais fortes que ele tinha. As comunicações que eram o oposto do que todos ali queriam ouvir. Tem vários relatos de um grupo perguntando sobre dinheiro e o espírito responder com uma bronca sobre ganância. Isso não é o reflexo, é uma contradição. Ou, o caso mais forte, mensagens em latim ou grego, línguas que o médium comprovadamente não falava. E, por fim, o grande argumento. O que devia ser o mais poderoso na época é obra do diabo. Mas o argumento de Kardec contra isso é teológico e brilhante. Ele faz uma pergunta simples: Deus é ou não é todo-poderoso e bom? Se a resposta for sim, por que ele permitiria que só os maus espíritos se comunicassem para nos enganar e proibiria que os bons se comunicassem para nos guiar? Seria um Deus que favorece o mal.
E se isso acontecesse contra a vontade de Deus, significaria que os demônios são mais fortes que ele. Nenhuma das duas opções fecha a conta dentro da teologia cristã. Entendi. Então, se a comunicação existe, ela tem que ser permitida a todos, bons e maus. E cabe a nós ter o discernimento. Exatamente. Então, no fim das contas, quando a gente fecha o livro, a sensação que fica é que isso não é sobre mesas que levitam, né? É sobre a tentativa de construir um sistema de pensamento completo. Perfeitamente. A obra é um esforço monumental para tirar os fenômenos mediúnicos do porão escuro da superstição, do milagre, e trazer para a luz do estudo, da razão, do método, a ênfase constante em estudar a teoria antes, em observar com critério, em ter uma desconfiança saudável. Essa é a mensagem mais forte. A mensagem é, para entender a prática, você precisa primeiro dominar a filosofia. É um chamado à responsabilidade. O livro propõe que muitos eventos da história, seja o que a gente chama de milagre religioso ou de crendice popular, poderiam ser revistos à luz dessas novas leis da natureza. Fica a reflexão. Como a nossa interpretação de certos relatos históricos poderiam mudar se a gente considerasse a possibilidade de que não foram violações da natureza, mas manifestações de leis que talvez a gente só esteja começando a arranhar a superfície.